Oiê, eu sou a Lupanitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz essa viseira de tecido que protege o rosto do sol, mas é super leve e super confortável. São dois tipos de acabamento, com elástico e com laço. Bora costurar? Neste momento que nós estamos vivendo, no meio da pandemia do Covid-19, muitas das academias ainda não estão autorizadas a abrir. E quem está buscando aí atividade física provavelmente está em lugares abertos, ao ar livre. Por isso que eu pensei nesta peça, esta viseira, para proteger o rosto do sol. É super importante a gente tomar sol por causa da vitamina D, mas também é super importante a gente se proteger dos raios nocivos do sol. E particularmente eu não gosto muito de coisas que ficam esquentando a minha cabeça, que abafassem a minha cabeça, que isso me dava uma agonia e eu acabava tirando. Então pensei nessa viseira para proteção do rosto, mas é super leve, super confortável. Você pode fazer a sua atividade física que você nem vai perceber que você está usando essa viseira. Nessa peça você também pode colocar um botão na base da faixa da viseira para prender o elástico da máscara. Eu não fiz isso na minha peça porque meu cabelo é muito liso, qualquer coisa que eu puxe para frente vai vir máscara, vai vir viseira junto e não vai parar nenhum dos dois. Mas se você gosta de uma viseira um pouco mais apertada, um pouco mais ajustada aqui, mesmo que se forçar um pouquinho para frente, ela não vai sair do lugar. Ou se você tem um cabelo aí que ajuda a segurar um pouquinho melhor, dá sim para adaptar, para usar junto com a máscara. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz essa viseira de tecido para proteger o rosto do sol. Assiste até o final porque são duas versões, a versão com elástico e a versão com laço. Materiais utilizados: para a aba da viseira, 2 vezes no tecido floral e 1 vez no TNT gramatura 150, de acordo com o molde. Para a faixa, 2 vezes no tecido xadrez, dobrado, de acordo com o molde. Para a canaleta do elástico, 15 por 4,5 cm no tecido xadrez. Elástico de 11 mm de largura no comprimento desejado. E agora para a opção número 2, se você não quer fazer com elástico, quer fazer com as faixas de amarração, 40 por 4,5 cm, 2 vezes no mesmo tecido da faixa. Passo a passo. Para a aba, eu escolhi estruturar com o TNT gramatura 150, porque ele é um material maleável, mas é resistente, estruturado. Tem uma trama bem fechada, não dá para ver minha mão por baixo dele, então vai proteger bem do sol. É um material leve que não vai pesar no rosto, não vai incomodar, dá para passar a ferro, enfim, achei o material perfeito para a aba da viseira. Este é o molde da aba. O link do molde está no primeiro comentário logo abaixo do vídeo. Então já aproveita, deixa seu carinho, seu recadinho. Eu amo ler todos os comentários. O molde da aba não tem margem de costura. Então você tem que deixar a margem de costura nos tecidos e no TNT. Eu vou costurar sobre a linha do molde. Transfira o molde para o avesso de um dos tecidos. Posiciona os tecidos direito com direito e posiciona os tecidos sobre o TNT. Pode ser em qualquer um dos lados, pode até ser o lado menos escorregadio do TNT, para os tecidos não irem deslocando durante a costura. Prendo tudo com alfinetes. Vou passar uma costura só nesta parte de baixo. Nesta outra, eu não costuro. Aqui eu já costurei só nesta parte de baixo. Refilo a sobra de tecidos e de TNT com tesoura de picote bem próxima à costura. Nesta parte de cima, eu vou cortar sobre a linha do molde. Nessas partes arredondadas, você ainda pode fazer uns piques próximos à costura para que o tecido não fique repuxado quando virar para o direito.
Viro pro direito. Abro bem a costura, deixando bem na lateral. Vou passar um pesponto nesta parte e uma costura de segurança aqui em cima para unir tudo. E vai ficar assim, o pesponto e a costura de segurança. Tá vendo? A aba fica estruturada, mas ela fica leve, fina e ainda protege bem do sol. Olha aqui a aba, tem um lado que fica lisinho, que é o direito, ele vai ficar para cima. E tem o outro lado que dá para sentir a sobra de tecidos próximo à costura, que é a parte de baixo. Eu vou chamar de avesso daqui para frente, mas é só para ficar mais fácil, tá bom? Vou fazer a faixa. Dobro o tecido direito com direito, o avesso está para cima. E posiciono o molde. O link do molde está também no primeiro comentário abaixo do vídeo. Este molde já tem margem de costura. Eu vou traçar o molde no tecido e cortar na linha do molde. Nesta ponta maior do molde é onde vai ficar a dobra do tecido. O tecido tem 2 vezes o comprimento do molde. Alinho a ponta maior do molde com a borda dobrada do tecido. E eu vou traçar a linha do molde. Transfiro também esta marcação, que é até onde vai a aba da viseira. Quando eu for costurar a aba com a faixa, esta marcação vai ser uma referência do alinhamento correto. Nesta linha tracejada, eu dobro o molde. Ela não é uma linha reta, então vai dobrando aos pouquinhos. Eu vou transferir esta parte dobrada para o tecido. Esta dobra vai ser o acabamento da faixa neste lado. Vou prender bem o tecido dobrado próximo à linha do molde para que o tecido não desloque enquanto eu estiver cortando. Assim, os 2 lados ficam exatamente iguais. Corto o tecido na linha do molde, os 2 lados da faixa de uma única vez. Viro para o outro lado. Eu estava usando o molde assim e agora vou usar o verso do molde, assim você não precisa imprimir 2 vezes, dobrando também na linha tracejada. Alinho o molde com o tecido e marco a dobra do molde na linha tracejada. Neste lado da faixa, eu vou costurar unindo com a aba. E neste lado, eu vou dobrar o tecido na marcação, vincando bem, para facilitar fazer o acabamento lá no final, nas 2 faixas. As faixas vão ficar assim. Eu passei a ferro para vincar bem a dobra. Fiz a marcação da metade e também dos limites da aba, nas 2 faixas. Dobro a aba pelo lado do avesso e marco a metade. Posiciono direito da faixa com o direito da aba, coincidindo as metades. Prendo com alfinete. Vou puxando a faixa aos pouquinhos, alinhando com a aba e prendendo com alfinetes. Tá vendo? A marcação da faixa coincide com a lateral da aba. Eu desconsidero a pontinha da aba para alinhar com a faixa. Alfineto da mesma forma no outro lado. Vai ficar assim.
Quando a gente vai costurar este tipo de peça, é muito comum acabar costurando sem querer o tecido que fica embolado, fica enrugado. Para que isso não aconteça, simplesmente eu puxo o tecido da faixa para que ele não fique na área da costura. Esses alfinetes que eu estou colocando agora, eu só vou tirar no final, porque também vai ser super importante na hora de costurar com a outra faixa. A faixa e a aba estão alinhadas e eu prendi o resto do tecido da faixa para não costurar sem querer. Se você se atrapalha com todos esses alfinetes, então alinhave, mas é importante estar tudo bem preso para que as duas faixas fiquem alinhadas, os tecidos fiquem no lugar e que não formem pregas no tecido durante a costura. Vai ficar assim. Mesmo depois de feita a costura de segurança, eu não tiro estes alfinetes de baixo. Eles vão ser super importantes para não formar pregas no tecido na hora da costura definitiva. Pelo outro lado, posiciono a outra faixa direito da faixa com o avesso da aba. Alinho as marcações das metades. Eu vou alinhando da mesma forma como a parte da frente. Sem deixar pregas e fazendo coincidir a marcação da faixa com a lateral da aba. Aqui eu já alfinetei de fora a fora na faixa. Neste lado, eu também vou prender o tecido, tirando da área da costura para não costurar sem querer ou acabar formando pregas no tecido. Dou uma conferidinha se está tudo certo nos dois lados. E aí sim eu vou fazer a costura definitiva com 0,75 centímetros de margem de costura em toda a faixa. Enquanto eu vou costurando, vou puxando os tecidos da faixa para alinhar bem os tecidos. Vai costurando parte por parte, não é porque tá tudo alfinetado que eu posso costurar tudo de uma única vez rapidinho. Tecidos que estão em curva, eu tenho que ter este cuidado de ir costurando de trecho em trecho e arrumando os tecidos. Agora sim eu tiro todos os alfinetes. Posso fazer uns piques para ajudar a acomodar os tecidos quando virar para o direito. Cuidado para cortar apenas a sobra de costura. A faixa pode querer embolar ali na frente ou por trás, aí você pode acabar cortando o tecido da faixa. Vai segurando com as mãos, vai sentindo se não tem nenhum tecido que não deveria estar ali para ser cortado. Viro para o direito para checar se está tudo costurado certinho. Agora eu vou fazer a versão 1, a viseira com o elástico. Vou fazer a canaleta do elástico. Dobro o tecido, direito com direito, e vou costurar apenas na lateral maior. Depois de costurado, viro para o direito. Vinco bem a costura que vai ficar em uma lateral. E qual é a quantidade de elástico que eu recomendo usar? Vai depender muito do tamanho da sua cabeça, o volume do seu cabelo e também se você gosta da viseira mais justinha ou mais larguinha. Eu recomendo que você passe o elástico por dentro da canaleta
prenda a canaleta na ponta da faixa com um alfinete. E aí você vai puxando o elástico até determinar qual medida que você prefere. Prenda o outro lado e coloque a viseira na sua cabeça. Vamos supor que ficou largo. Daí você diminui o elástico e testa de novo. Vai diminuindo e aumentando o elástico até sentir como que você acha que fica mais confortável. Eu estou usando 8 centímetros de elástico. Eu marquei essa medida no elástico, mas eu não sou referência não. A Tia Lu tem uma cabeça bem grande. Então eu recomendo que você teste na sua para achar a medida certa, porque senão a viseira vai ficar folgada. Passo o elástico na canaleta e vou passar uma costura de segurança na ponta para prender. Depois de feita a costura de segurança, alinho a canaleta com a marcação do elástico e passo uma costura de segurança. Corto o elástico. Vai ficar assim. Vou costurar a canaleta do elástico nas pontas das faixas. Posicione a canaleta do elástico no direito da faixa, centralizando e alinhando as bordas. Abro as partes dobradas das faixas. Alinho as faixas direito com direito. Vou costurar a ponta da faixa com margem de 0,75 centímetros, dando retrocesso para reforçar a costura. Depois de costurado, corto a ponta do cantinho, este aqui, que tem as costuras. Neste outro, eu não vou cortar. Viro para o direito. Empurro o cantinho com algum objeto de ponta arredondada. Agora eu vou costurar a canaleta do elástico na outra ponta da faixa. E assim eu fecho a viseira. Vou fazer da mesma forma. Centralizo a canaleta em um dos lados da faixa e prendo com alfinete. Abro as partes dobradas. Alinho as faixas direito com direito. E vou costurar a ponta da faixa dando retrocesso no início e no fim. Depois de costurado, neste cantinho que tem as costuras, vou cortar a pontinha para não ficar com excesso de tecido quando virar para o direito. Viro para o direito. Empurro o cantinho com algum objeto de ponta arredondada. Para terminar o acabamento, o tecido que já está super vincadinho, agora é fácil, é só alinhar os dois lados da faixa, prendendo com alfinetes. Eu vou fazer um pesponto próximo à borda em toda a volta, neste lado que precisa fechar, nas pontas e também neste outro lado costurado. Para fazer este pesponto, eu vou deslocar a agulha um pouquinho mais para a direita para facilitar. Você pode usar também outros calcadores que vão facilitar a deixar uma costura bem retinha e alinhada com a borda. Vai costurando de pouquinho em pouquinho e ajeitando os tecidos. E vai ficar assim. É uma peça que protege o rosto do sol, mas é super prática e leve. Agora eu vou fazer a versão 2. Em vez de elástico, eu vou usar faixas para amarrar. Dobro as faixas, direito com direito,
e vou costurar na lateral maior e em uma das pontas. A outra ponta eu não costuro. Aqui eu já costurei, reforcei a costura do cantinho como eu já expliquei neste vídeo aqui. Corto os cantinhos para não ficar com excesso de tecido quando virar pro direito. Viro pro direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vinco bem a costura na lateral. Vou passar a ferro e passar um pesponto nestes 3 lados, nas 2 faixas. Vai ficar assim. Para costurar as faixas de amarração com a faixa da viseira, é igual ao elástico. No direito da faixa, centralizo a faixa de amarração, prendendo com alfinete. Alinho direito com direito da faixa da viseira. Abro as partes dobradas. Costura a pontinha. E do outro lado é exatamente igual. A continuação do passo a passo é exatamente igual da versão número 1 com elástico. Corto o cantinho, viro para o direito, empurro o cantinho com algum objeto de ponta arredondada, alinho a parte dobrada e vou passar um pesponto em toda a volta. E ficou assim, vai ficar um charminho com o laço e também permite ajustar a viseira em diferentes situações, quando você quer mais largo ou mais folgado, e também para diferentes pessoas. Conta aqui para mim nos comentários qual era a atividade física que você fazia e como que você está fazendo agora nesta época de quarentena, se você mudou, se você parou, se você está fazendo aulas online, conta aqui que eu quero me inspirar também. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.